Oi, amigas, como que vocês estão? Nos últimos tempos eu tava me sentindo muito frustrada e infeliz assim na faculdade, tava me sentindo insuficiente, tava olhando muito pros lados. Então, de um lado, eu vi o povo fazendo várias ligas acadêmicas, indo em congresso, estudando de domingo a domingo, das 6 às 10 da manhã. Do outro, eu vi o pessoal mais relaxado, mais curtindo a vida, e eu ficava, meu Deus, onde que eu me encaixo em tudo isso? Será que eu tô fazendo pouco? Será que eu tô fazendo muito? Será que eu vou conseguir uma boa residência? Eu comecei, sabe quando você paralisa, você começa a ficar, putz, não sei o que eu tô fazendo na minha vida, eu sou uma merda. Então, nesse vídeo aqui, eu vou conversar com vocês sobre algumas perspectivas diferentes sobre a comparação, parar de se comparar tanto, de aceitar os seus processos. E se você não me conhece, eu sou a Malu, eu tô indo pro 4º ano de medicina. Na verdade, eu já tô no 4º ano de medicina, que eu dou alguns conselhos, bato um papo com vocês e tô mais presente lá na rede vizinha, @maluvisato. Quando eu entrei na faculdade, eu achava que esse negócio de comparação era mentira, porque eu nunca me comparava, eu ficava sossegada. Só que chegou nesses últimos anos e a comparação que existe dentro da medicina é imensa. As pessoas falando sobre residência o tempo todo, falando sobre nota, querendo saber suas notas. Eu acho um cúmulo absurdo a pessoa ficar perguntando na caruda qual que foi sua nota. Ou então falando, eu tirei tanto. Ou pior, quando ela fala que tirou 9,9 e reclamando. Eu me pegava vendo essas pessoas, fazendo várias ligas acadêmicas, fazendo vários artigos, publicando, e eu lá, sabe, não tava estudando quanto eu deveria, na verdade, eu tava estudando, só que parecia nunca o suficiente comparado a essas pessoas. Tava me paralisando e já existe esse sentimento de insuficiente dentro da faculdade por si só. Que você precisa estudar mais, porque senão você vai ser uma péssima médica. Mas o primeiro ponto é que a gente precisa entender o contexto em que a gente tá. As pessoas, elas têm contextos diferentes e prioridades, acho que é o mais importante. Às vezes a prioridade dela é estudar 10 horas por dia, enquanto a sua é estudar 5 horas por dia e também conseguir ir pra academia, cuidar da sua saúde mental, fazer uma terapia. A gente não sabe o mundo do outro, a gente só tá vendo um recorte, aquilo que a pessoa quer que a gente veja. Mas às vezes ela tá lá estudando 15 horas por dia, mas o mental dela tá destruído. Só que isso, muitas vezes, ela não vai mostrar. E a gente fica aqui igual idiota se comparando, sendo que cada um tem uma história diferente, cada um tem um ritmo. Por exemplo, eu tenho mais facilidade de entender as coisas mais rápido. E a outra não. E às vezes é por isso que ela tá estudando 15 horas por dia. Lembra que as pessoas, elas escolhem o que elas querem mostrar. E isso não vale só pra rede social, vale pro 1 a 1 aqui, entendeu? E aí, tudo bem, você começa a ver o currículo das outras pessoas, elas publicando 5 artigos, participando de atlética, participando de esportes, e você começa a falar, por que eu não tô fazendo tudo isso? Só que aí entra outro ponto, não é porque todo mundo faz que você também deve fazer. As pessoas, elas estão em ritmos diferentes e elas têm prioridades diferentes. De novo, tudo bate na tecla da prioridade. Então, às vezes, para a pessoa, é um momento dela de ir em congresso agora. Mas, por exemplo, ela tá indo lá no 2º semestre no congresso de oftalmologia. Gente, para pra pensar. Por que você, calouro, vai num congresso de oftalmologia se você não sabe absolutamente nada? Então, dá uma segurada. Às vezes a gente faz umas comparações muito sem sentido. E aí você vê, por exemplo, todo mundo entrando numa liga de cardiologia. E aí você quer entrar também, porque, pô, todo mundo tá entrando. Mas se você não gosta de cardiologia, se você não vê sentido disso pra sua vida, por que você vai querer ir? A gente tem muito essa questão de querer que Maria vai com as outras, de não é feito manada. Não é porque todo mundo faz que você também deva fazer. Não é porque todo mundo tá fazendo esporte que isso faz sentido pra sua vida. Pô, tu não curte esporte, então por que você vai estar querendo se enfiar lá? Eu, por exemplo, tava muito nessa. Eu tava vendo todo mundo participando de atlética, de algum órgão e tudo mais. Eu tava com aquele sentimento de querer pertencer a todo custo, de não fazer parte da minoria que não faz essas coisas. Só que na minha vida não faz sentido, eu não tenho tempo pra isso. Por quê? Porque eu trabalho. As outras pessoas, elas não trabalham, então tá tudo bem, faz mais sentido pra elas. Mas no meu contexto de vida, isso não cabe. E tá tudo bem, a gente não pode fazer essas comparações. A melhor comparação que a gente pode fazer é com quem nós somos ontem. Melhor que ontem,
pior do que amanhã. Cara, eu levo isso como um mantra da vida. Não tem como eu comparar o meu contexto com contextos de vidas diferentes. Eu tenho que buscar melhorar nos meus parâmetros, de acordo com as minhas vontades de vida, com os meus propósitos, meus compromissos, prioridades. Mas eu preciso ser sincera com você. Talvez a sua comparação com outra pessoa faça sentido, porque às vezes você tá estudando pouco mesmo, talvez você esteja deitado na cama o dia inteiro e não fazendo nada. Então, cabe a gente ter um pouco de discernimento para saber se a gente está sendo meio vagal ou não. Algumas comparações, elas fazem sentido. Então, a gente precisa olhar para dentro e falar, putz, essa comparação faz sentido? Será que realmente, às vezes, eu tô estudando um pouco mesmo? Então, às vezes, a comparação, ela é benéfica, desde que você saiba utilizá-la bem. Então, se você está se comparando assim como eu estava me comparando, primeiro, saiba das suas prioridades. Segundo, as pessoas nem sempre mostram o mais íntimo delas. Elas mostram aquilo que elas querem que você veja. Terceiro, né? Porque todo mundo faz, que você tem que fazer também. Não cai no efeito manada. Quarto, se comparar só com quem você foi ontem, só que com discernimento. Às vezes você não tá progredindo da maneira que deveria. E sem dúvidas, o mais valioso da comparação, dessa questão da comparação, é você saber realmente quem você é. Porque quando a gente sabe quem nós somos, do nosso potencial, das coisas que a gente faz, o que as pessoas à nossa volta fazem ou deixam de fazer, não importa, porque você tá muito preocupado cuidando de si mesmo. Não dá pra viver a vida que o outro vive, apenas viver a vida que você vive. É muito injusto a gente se comparar com as pessoas, sendo que nós é quem devemos ter orgulho da nossa trajetória, não é o outro. O outro vai estar com a gente por 10 anos durante o período da faculdade, depois ele vai sumir. Mas a gente vai estar com a gente mesmo até a gente morrer. Então, a gente que deve ter orgulho da nossa trajetória, não é para se mostrar para os outros, para ser reconhecido. As coisas que nós fazemos têm que fazer sentido para nós. E se a gente está insatisfeito, então a gente vai mudar. Mas a gente vai mudar porque nós queremos e não porque o outro ali tá melhor. Pode até servir de um combustível pra gente se melhorar, mas a gente não pode se prender a isso. A gente tem que se prender às nossas prioridades, a quem nós somos e aonde nós queremos chegar. Espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Deixa aí nos comentários o que você achou, se você já passou por isso. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de me seguir lá na rede vizinha. Um beijo pra vocês e até mais.